Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou atualizar as minhas leituras do 1001 livros para ler antes de morrer. Eu já fiz um vídeo em que eu mostro todos os livros que eu li dessa lista, mas esse vídeo já tem um ano, inclusive vou deixar na descrição do vídeo aqui caso você queira assistir. Lá eu mostro tudo que eu li então dessa lista. Mas esse vídeo já tem um ano, então eu vou atualizar aqui as minhas leituras que eu li de lá pra cá e vou falar pra vocês também, como prometido já, os livros que eu ainda quero ler dessa lista, que são muitos ainda. Então vamos começar. Eu vou mudar a posição da câmera aqui, vou colocar vocês mais próximos do livro para a gente folhear junto então e conversar sobre esses livros. E tem vários clássicos aqui e bora começar então. Bom, então está aqui, ó, essas marcações aqui, ó, essas aqui são os livros que eu já li e aqui os que eu pretendo ler. Então são muitos livros ainda que eu pretendo ler dessa lista, mas acho que não chega nem a metade aqui, tá? Do que tem aqui, bora lá. Esse aqui eu estou lendo, marquei aqui como lido, mas eu ainda não acabei, tá? Falta bastante, inclusive. É Don Quixote, gente, que delícia, tá sendo uma leitura muito gostosa. Tá sendo muito mais leve do que eu imaginava que seria. Mas assim, eu não terminei nem a primeira parte ainda, né? É um livro bastante extenso, né? Um clássico. Mas eu tô lendo assim de uma maneira bem leve, descontraída. Não tô lendo todo dia, então assim, falta bastante ainda para eu terminar, mas tá sendo assim muito agradável, bem mais do que eu imaginava que seria. Essa ilustração aqui é da primeira parte de Don Quixote e menos de 20 cópias dessa edição original sobreviveram. Bom, então eu tô mostrando aqui para vocês as leituras que eu fiz neste um ano, tá? Neste um intervalo do primeiro vídeo do 1001 livros para ler para este aqui de hoje, tá bom? Eu li também Emma, nossa, faz pouco tempo, também foi uma delícia. Que leitura divertida, que leitura agradável. Nossa, eu me encantei aqui com Emma, com seus erros e acertos. É uma heroína cheia de defeitos, mas muito charmosa, inteligente. E ela erra, né? Eu errei junto com ela aqui, foi muito gostosa essa leitura. É um clássico de 1816. A Letra Escarlate eu li também. Gente, que livro bom, hein? Olha, de 1850, de Nathaniel Hawthorne. A história desse livro é muito bonita, uma história forte, em que a mulher ela é obrigada, ela é julgada, né, e condenada a usar a letra A de adúltera, né, no peito. E ela é muito julgada, então, essa sociedade extremamente puritana. Mas aí nós vamos descobrir que a sociedade não é tão perfeita assim, né? Que ela gosta muito de julgar, a sociedade julga bastante. Mas a protagonista, que é uma mulher muito sábia, e a maneira que ela enfrenta as coisas aqui também, é uma lição de vida, é um livro muito bonito. Eu li também Germinal, de Emily Zola, eu li inclusive a semana passada. Ele é um clássico de 1885. Gente, que livro impactante, que livro forte. Não é só sobre a luta de classes. Eu acho que em algum momento você precisa ler Germinal. Essa ilustração aqui é um cartaz para a versão teatral de Germinal. Teve versões para o teatro, teve filmes. Temos aqui Quincas Borba, de Machado de Assis. Esse livro aqui é incrível. Ele foi publicado em 1886 em fascículos, né, em jornal, e a primeira edição do livro, então, foi publicada em 1891. Aqui o personagem principal é Rubião, ele herda, então, uma herança do Quincas Borba, que é nos apresentado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele herda também um cachorro, que também chama Quincas Borba, e Rubião aqui, então, vai fazer novos amigos, vai se apaixonar, vai passar por situações aqui. Alguns momentos são engraçadas, em alguns momentos cômicas, em alguns momentos pessimistas. No final fica aquele sabor agridoce, que você não sabe se ri ou se chora. Acho que é mais fácil chorar. Mas que livro bom, gente. É maravilhosa a escrita de Machado de Assis. É para ser apreciada, é para ser lida sem pressa, que é um deleite realmente. Olha aqui, Judas o Obscuro. Ele foi publicado em 1895, de Thomas Hardy.
Aqui está dizendo que Judas o Obscuro é o mais indignado e experimental dos romances de Hardy. Inclusive foi o último, né? Aqui o protagonista, Judas, é um menino que quer elevar-se através dos estudos, é um menino muito esforçado, vem de origem pobre, é órfão, ele quer estudar, ele quer melhorar de vida. Mais um livro fortíssimo aqui. Mais um livro excelente aqui nesta lista. É A Era da Inocência, de Edith Wharton. Nossa, eu gostei muito. Ele foi publicado em 1920. Em 1921 recebeu o prêmio Pulitzer. Foi a primeira mulher, inclusive, a ser agraciada com o prêmio Pulitzer. Esse livro é lindo, ele fala muito sobre os costumes, na questão de Nova York, a questão da Europa, a diferença de valores, preconceito, a questão da mulher também naquela época. E olha, essa aqui é a atriz numa produção teatral de 1929. Que linda, né? A Era da Inocência também virou filme em 1993. Inclusive eu quero assistir o filme também, me disseram que é lindo. Mais um livraço aqui lido, com sucesso. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Foi publicado em 1924. Esse livro, olha, eu li, foram acho que 6 meses para completar essa leitura. Mas várias pessoas me disseram que também demoraram 1 ano. Teve pessoas que me disseram, demorei 2 anos para ler a Montanha Mágica. Então, é um livro sobre o tempo, sobre muitas questões filosóficas. É um livro, em alguns momentos, denso. Teve gente que falou que leu, assim, em 1 mês. Então, assim, isso é muito particular, óbvio. Aqui diz que Thomas Mann extraiu o material para a Montanha Mágica num período em que sua esposa, Kátia, passou num sanatório de tuberculosos em 1913. Uma curiosidade interessante é que Thomas Mann, ele é filho de mãe brasileira. Li também Ao Farol, de Virginia Woolf. Esse livro foi publicado em 1927 e é considerada a obra mais autobiográfica da autora. Aqui nós temos uma personagem linda, que é a mãe, uma personagem assim muito sábia, muito amorosa. Me encantei com essa personagem. E é um livro que também vai falar sobre o tempo, sobre fantasmas, na questão da passagem do tempo, mudanças e memória. Esse ano eu li também 15, de Raquel de Queiroz. Foi publicado em 1930, mas o título 15 é porque retrata uma seca histórica que aconteceu em 1915 no sertão nordestino. Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito da maneira como Raquel de Queiroz aborda. É uma escrita mais sensível, uma escrita com um olhar mais sensível aqui, para uma história tão triste que impactou vidas, famílias, economia. Você vê o quanto a seca impacta, em geral, a vida das pessoas, o rumo da vida das pessoas. Traz aqui um retrato, uma ficção histórica, um retrato histórico do nosso país. E o que impressiona bastante também neste romance é o fato de ter sido o primeiro livro. Raquel de Queiroz tinha apenas 19 anos quando escreveu essa obra. Eu coloquei aqui As Brasas, eu não tenho certeza se esse livro tá já no meu outro vídeo ou não, então na dúvida eu coloquei ele aqui. Foi um livro que, nossa, eu penso nele até hoje. Foi publicado em 1942, é de Sándor Mára, e eu preciso ler mais livros de Sándor Mára aqui. Gente, que livro é esse? É um livro curto, mas ele fala sobre tantas coisas. Fala sobre o tempo, sobre amor, sobre... tentando não dar spoiler. Sobre questões mais mal resolvidas, sobre o quanto isso corrói, quanto isso carregar essas coisas mal resolvidas não é nada bom. A maior parte desse livro aqui é um diálogo, mas na verdade é até um monólogo, mais do que um diálogo, é um monólogo. E aquele livro que conforme você lê, mais coisas vão se revelando. Gente, esse livro é incrível. Li também Eu, Robô, de Isaac Asimov, foi publicado primeiramente em 1950. Esse livro aqui, se eu não me engano, são 9 contos interligados. E é incrível o quanto este clássico da ficção científica conversa conosco até os dias atuais. A questão do robô, a questão, inclusive, da inteligência artificial, enquanto impacta nas nossas vidas. Eu gostei bastante. Preciso ler mais livros aí de Isaac Asimov. Li também Reparação, de Ian McEwan. A primeira publicação desse livro foi em 2001.
Esta imagem aqui é do filme, eu já havia assistido o filme, então eu lembrava aqui de questões fortes e isso influenciou a leitura do livro. Aqui é a capa da edição inglesa de Reparação. Esse aqui é um grande livro. Tem muito aspecto psicológico sobre o ponto de vista de cada um, enquanto muda o ponto de vista, enquanto interfere a verdade, a mentira, você acreditar, você defender tais pontos de vista e o quanto isso pode ser perigoso. E tem a passagem do tempo também, isso é muito interessante, o final é muito impactante, é um excelente livro. Esses foram os livros que eu li então neste um ano. Eu li pouco, né? Eu achei que eu tivesse lido muito mais. Não sei se eu esqueci aí de alguma leitura, mas eu achei que foram poucos livros. Para um ano, foram poucos livros lidos aqui da lista. E agora, então, eu vou para a parte dos livros que eu quero ler, que são muitos. E eu não vou me estender aqui nas histórias, tá? Senão vai ficar muito longo. Esse aqui é o Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. É um clássico de 1719, gente, como eu quero ler essa obra. As Viagens de Gulliver, nossa, eu também preciso ler, gente. É um clássico de 1726, deve ser uma delícia também. Essa lista aqui tá carregada de livros que eu paro e penso, nossa, por que eu não li esses livros ainda? Mas vamos lá. Cândido, ou O Otimismo, foi publicado em 1759. Essa ilustração aqui é de uma edição de 1809 e tem a seguinte legenda: meu capitão matava tudo que estivesse no caminho de sua fúria. Quero ler também As Ligações Perigosas, foi publicado em 1782 em Paris. Essa obra tem uma série de adaptações para o cinema, é impressionante. Quero ler também As Afinidades Eletivas de Goethe, foi publicado em 1809. Esse romance ele foi condenado de início por conta da sua tese imoral de que o amor tem origem química, mas é na verdade uma longa reflexão sobre as complicações das relações humanas, demonstrando como nossa experiência das outras pessoas torna fluida e incerta a nossa experiência do amor e do desejo. Ai, olha essa ilustração, que coisa linda. Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Foi publicado em 1811 e essa ilustração aqui sentimentaliza a obra de Jane Austen, correspondendo à sua imagem condescendente de gentil Jane. Mansfield Park, também quero ler. Foi publicado em 1814, é considerado um dos romances mais sóbrios de Jane Austen. Vai tratar aqui casamento, dinheiro e etiqueta. O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, publicado em 1831. Essa daqui é uma pintura de Victor Hugo e essa aqui é uma ilustração que mostra a Esmeralda enojada alimentando o grotesco Corcunda. Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac, foi publicado em 1834. Quero ler também O Pai Goriot, foi publicado entre 1834 e 1835. E O Nariz de Gogol também eu ainda não li. Ah, que lindo! Olha aqui, Oliver Twist e Charles Dickens. Foi publicado em 1833. Aqui nós temos a capa da edição de 1846. E já naquela época, Oliver Twist já tinha um lugar cativo no cerne da cultura vitoriana. Almas Mortas, de Gogol, de 1842. E também Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac, publicado em 1843. Esta folha aqui é uma folha de rosto de Ilusões Perdidas que traz comentários e anotações à tinta do próprio Balzac. Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, foi publicado em 1844. Vai sair o terceiro volume agora, né? Pelos Clássicos Ar. Terceiro volume dos Três Mosqueteiros. Moby Dick, de Herman Melville, foi publicado em 1851. Essa imagem aqui é de Melville. Aqui ele tinha 31 anos. E aqui é uma ilustração para uma edição de 1937 de Moby Dick. Mostra a grande baleia branca atacando um barco cheio de baleeiros.
A Cabana do Pai Tomás, publicado em 1852. Este aqui foi o primeiro romance americano a vender mais de 1 milhão de exemplares. A Cabana do Pai Tomás tem o mérito de ser a obra de ficção mais influente já escrita. Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell, foi publicado em 1855. E a autora, ela se preocupava profundamente com as questões sociais da Inglaterra vitoriana, principalmente a exploração de mão de obra infantil nas fábricas de algodão. Tem duas obras aqui que eu quero ler. Oblomov, de Ivan Goncharov, lerei este ano ainda, se tudo der certo. É um clássico russo de 1859. E também A Mulher de Branco. Esse aqui eu preciso comprar, não tenho ainda a edição física. Mais um livro de Charles Dickens aqui para ler, Grandes Esperanças. Esse aqui provavelmente eu vou ler o ano que vem. Foi publicado, olha só, em 1861. Grandes Esperanças opera em vários níveis, como um contos de fada político sobre o dinheiro sujo, uma exploração da memória e da literatura e um retrato perturbador da instabilidade da identidade. O Idiota, de Dostoiévski, foi publicado entre 1868 a 1869. A Educação Sentimental, de Gustave Flaubert, publicado em 1869. Esse aqui eu nem tenho o livro físico ainda, preciso comprar. O artista deve ser na sua obra como Deus na sua criação, invisível, porém poderoso. Nós o sentimos por todo lado, mas não o vemos. Guerra e Paz, de Tolstói. Eu vou ler o ano que vem, vou colocar aí na minha lista aí de livros para o ano que vem. Foi publicado primeiramente em folhetim entre 1865 a 1869. Tolstói alcançou um imenso prestígio entre o povo russo, reverenciado como um líder espiritual e um amigo dos pobres. Nos últimos anos, Tolstói distribuiu sua fortuna e viveu como um camponês, condenando seus grandes romances como inúteis. Dois grandes romances aqui. Middlemarch, um estudo da vida provinciana, de George Eliot, publicado entre 1871 a 1872. E Águas de Primavera, de Ivan Turgenev, foi publicado em 1872. Olha, diz aqui, Águas de Primavera se equilibra perfeitamente entre o remorso pelas paixões perdidas da juventude e a consciência irônica da sua qualidade grandemente ilusória. Isso aqui é um retrato de Ivan Turgenev, de 1862. Ele foi amigo de escritores como Flaubert e Zola. Ele foi mais reconhecido na Europa Ocidental do que na sua Rússia natal. Os Demônios, de Dostoiévski, publicado em 1872. Está escrito aqui que possivelmente é o romance mais violento de Dostoiévski, mas também está cheio de palhaçadas e sátira social. A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne, publicado em 1873. Longe da Multidão, de Thomas Hardy. Eu quero ler tudo de Thomas Hardy. A edição que eu tenho aqui, o título ficou Longe deste Insensato Mundo. Foi publicado primeiramente em 1874. A visão de Hardy engloba a injustiça e a tragédia. Leonard e Emily Zola foi publicado em 1880. Quero ler, não tenho edição física ainda. E Retrato de uma Senhora, de Henry James, publicado em 1881. Aqui, Retrato de uma Senhora representa o tema internacional favorito de Henry James, a relação entre a América ingênua e a Europa culta e o contraste entre seus valores morais e estéticos. Muitos críticos apontam como a maior obra, a melhor obra de Henry James, Retrato de uma Senhora. A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, é o mesmo autor do Médico e o Monstro, foi publicado em 1883. Olha aqui o mapa traçado pelo autor da fictícia Ilha do Tesouro. As Aventuras de Huckleberry Finn. Esse aqui eu preciso ler logo também, gente, como que eu nunca li. Foi publicado em 1885. Esse aqui é um retrato do autor. E essa aqui é a primeira edição, então, das Aventuras de Huckleberry Finn. Temos aqui Os Maias, de Eça de Queiroz, foi publicado em 1888. A Besta Humana, de Emily Zola, publicado em 1890. Quero ler também. É o 17º livro dos 20 romances
da série Le Rougon-Macquart. O Germinal, ele foi o 13º. Sonata Kreutzer, eu falei sobre Sonata Kreutzer? Não lembro se eu falei, mas eu li. Eu li esse ano, gostei demais. É uma novela forte, publicada em 1890. Deixa eu colocar aqui, marcar como lido. Eu acho que eu esqueci de falar aqui. E ele vai tratar muito a questão do casamento e do amor sexual. E algumas pulsões sobre ciúmes, sobre violência, a mulher muito vista como objeto sexual. É uma narrativa poderosa, um livro forte. Tess, de Thomas Hardy, falei, né, que eu quero ler todos os romances dele. Esse aqui deve ser forte também, gente. Foi publicado em 1891, Pelos Olhos de Maisie, de Henry James, publicado em 1897, Coração das Trevas, de Joseph Conrad, foi publicado em 1902, é baseado na incursão do próprio autor na África, ele foi em 1890, é considerada a melhor das suas novelas e a mais brilhante de suas obras. Asas de Pomba, de Henry James, também foi publicado em 1902. O Asas de Pomba talvez seja o drama moral mais sombrio de James, a história de um triângulo amoroso. A Casa da Felicidade, de Edith Wharton. A edição que eu tenho aqui está como a tradução ficou A Casa da Alegria, publicado em 1905. Aqui diz que é em parte uma história de amor, em parte uma crítica social. Ulisses, de James Joyce. Aqui nesta imagem o autor ele operou a vista por um problema nos olhos. E aqui é uma amostra das revisões amplas que o autor submeteu à primeira redação. Ulisses foi publicado em 1922. A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo, foi publicado em 1923. O Processo, de Franz Kafka, sua primeira edição foi publicada em 1925. Este desenho do Homem na Mesa faz parte de uma série extraída das notas de conferência de 1905 de Kafka no Sanatório. E aqui é uma versão cinematográfica filmada em 1962. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, foi publicada em 1925. Aqui é um retrato de Virginia. E deste lado aqui são as anotações sobre o rascunho de Mrs. Dalloway. A autora fala de uma realidade que ela julgava muito inconstante e bem pouco confiável. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Esse aqui é um retrato do autor e diz que ele possuía muitas características em comum com seu narrador ficcional e Proust escreveu sua obra-prima à mão em cadernos escolares com inúmeras rasuras e correções ao longo do processo. O Lobo da Steppe, também quero ler, de Hermann Hesse, foi publicado em 1927. Um livro, aqui uma reflexão profunda sobre um processo de autodescoberta. O Amante, de Leigh Chatterley, do Lawrence, ele foi publicado em 1928. Eu não marquei aqui que eu quero ler, eu tenho dúvida ainda sobre esse romance, sabe? Eu não sei se eu quero ler ele ou não. Se for só o que eu tô pensando que é, eu não tenho interesse. Agora, se tiver algo a mais na obra, aí é claro que é do meu interesse. Porque se for um livro, só uma leitura picante, digamos assim, aí não é do meu interesse. Nada de Novo no Fronte, foi publicado em 1929, eu tenho aqui essa edição. Suave à Noite, de Fitzgerald, o mesmo autor do Grande Gatsby, foi publicado em 1934. Aqui o autor se inspirou na própria vida, ele descreve as extravagâncias da festa movida a álcool, que precedeu a Grande Depressão, e Suave à Noite obteve sucesso de vendas e críticas, sendo muito bem recebido por outros escritores da época. Ele é ambientado na década de 1920. Essa aqui é a capa da primeira edição de Suave à Noite. Absalão, Absalão, de Faulkner, foi publicado em 1936. Vou ler primeiro Luz em Agosto, para depois ler Absalão, Absalão. Temos aqui Angústia, de Graciliano Ramos, publicado em 1936, e também Capitães da Areia, de Jorge Amado, publicado em 1937. Rebeca, de Daphne du Maurier, publicada em 1938.
O Fio da Navalha, de Somerset Maugham, foi publicado em 1944. Eu tenho uma edição aqui que eu consegui achar em sebo. É Isto um Homem, de Primo Levi, foi publicado em 1947. O autor se juntou à resistência antifascista, mas logo foi preso e deportado. E aqui é a linha férrea conduzindo ao campo de concentração de Auschwitz. Levi foi um dos poucos judeus italianos que sobreviveram à prisão. 1984, de George Orwell, foi publicado em 1949. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, publicado a primeira edição entre 1949 e 1962. Eu lerei ainda este ano, sem falta. Fundação, de Isaac Asimov, foi publicado em 1951, é uma trilogia, a Fundação. Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, foi publicado em 1951 e a autora se tornou a primeira mulher a ocupar um assento na Academia Francesa de Letras. Senhor das Moscas, de William Golding, foi publicado em 1954. Essa aqui é a capa da primeira edição do Senhor das Moscas. E aqui é uma adaptação de 1963. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, publicado em 1955. Encontro Marcado, de Fernando Sabino, publicado em 1956. O Gato Pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, publicado em 1958, O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, publicado em 1967. Ópera dos Mortos, de Altran Dourado, literatura nacional, publicado em 1967. O Poderoso Chefão, de Mário Puzo, foi publicado em 1969. É um daqueles livros encalhados na minha estante. Eu sou apaixonada pelo filme e preciso conhecer agora a obra, o livro. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou, foi publicado em 1970. Eu tenho a edição aqui, mas eu nunca li. Lavoura Arcaica, de Radu Anassar, publicado em 1975. O Iluminado, de King, eu não li ainda. O Nome da Rosa, de Umberto Eco, foi publicado em 1980. Mas olha, eu acho que o ano que vem eu vou ler. Eu acho que o ano que vem eu vou colocar ele na lista aí de 12 livros para o ano. A Lista de Schindler, eu assisti ao filme, mas eu não li a obra ainda. O Perfume, de Patrick Suskind, foi publicado em 1985 e eu comprei a edição recentemente para ler. Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy, publicado em 1985, também quero ler, mas por se tratar de uma obra forte, violenta, eu acabo tendo um pouco de receio, mas lerei sim, com certeza. Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui, eu acho que eu vou colocar também na lista aí de 12 livros para o ano. Foi publicado em 1985. O Leitor foi publicado em 1995 e A Elegância do Ouriço, publicado em 2006. E é isso. Gente, vocês viram quantos livros eu tenho para ler dessa lista aqui? Bom, os lidos aqui tem um outro vídeo, já falei para vocês, tá? Tá na descrição do vídeo aqui para vocês assistirem todos os livros que eu li. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. Até logo. Tchau, tchau.